Olá, nesses dias vamos trazer uma mensagem acerca da vontade de Deus, uma série de mensagens acerca de conhecer a vontade de Deus. E em 1 João, no capítulo 5, a partir do verso 14 e 15, o texto diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ao lermos esse texto, onde o autor está falando a respeito de oração, e ele fala sobre pedir algo a respeito da vontade, daquilo que você deseja, mas de acordo com a vontade do Senhor. Quando a gente lê esse texto e para somente aí no verso 14, fica explícito que toda oração que nós fizermos, toda e qualquer oração, ou tipo de oração, se for de acordo à vontade de Deus. Existe um orar perguntando ao Senhor se for, porque se for da vontade dele, ele vai nos atender. Porém, se nós pararmos aí, fica claro esse assunto dessa maneira, e muitas pessoas param nesse texto e tentam dizer que toda oração precisa ser de acordo à vontade de Deus. Porém, o verso 15 nos deixa mais claro a respeito do assunto. O verso 15 diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O verso deixa claro que não é só pedir segundo a vontade de Deus, mas que se eu conheço qual é a vontade do Senhor, logo eu sei que tudo que eu tenho pedido eu vou receber da parte de Deus. Então, é fato e é muito claro para nós que se nós orarmos de acordo com a vontade do Senhor, iremos ter resultado nas nossas petições. Aí entra a importância de nós conhecermos a Deus. Nós precisamos, como filhos de Deus, conhecer o nosso Pai, ter intimidade e relacionamento com Ele. Existem textos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que falam sobre a importância de nós buscarmos conhecer ao Senhor. Por exemplo, como o texto de Jeremias, no capítulo 29, o qual o Senhor libera uma palavra, o plano dele a respeito daquele povo, mas também que serve para a nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11 até o 14, na parte A, o texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, o próprio Deus, ele demonstra para nós que ele tem interesse em se revelar, em se mostrar para nós. Mas para isso, o povo de Deus precisa buscá-lo, precisa conhecê-lo, precisa saber qual é a vontade do Senhor. Por exemplo, o texto de Isaías, no capítulo 5, Deus deixa explícito a respeito do prejuízo que traz para a vida do ser humano em não conhecê-lo, em não buscar conhecimento. O texto diz: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. A falta do conhecimento é prejudicial. Já dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, a verdade, o conhecimento da verdade traz libertação para a nossa vida. Um outro texto interessante é o que Oséias fala para o povo. Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, falava para o povo através do Senhor, e uma mensagem que também serve para os nossos dias. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, a vontade de Deus não é só que nós venhamos conhecê-lo, mas nós precisamos, além de dar o passo inicial, conhecer o Senhor, viver uma vida de continuidade, de conhecimento, de busca ao Senhor. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo também no Novo Testamento traz alguns textos muito importantes a respeito desse conhecimento do Senhor. Sabe, existe 3 tipos de conhecimento. Existe o conhecimento que é aquele que você sabe que existe. Quando você fala a respeito do mar, você sabe, logo vem na sua mente a imagem de como é o mar. Existe o segundo tipo de conhecimento, que é aquele que você visualiza. Uma coisa é você saber que existe o mar. Segunda coisa é você ir até a praia e observar, enxergar o mar. Terceira fonte de conhecimento é aquela que você mergulha. É que não é só conhecer o mar, não é só saber que ele existe, não é só ver o mar, mas também é mergulhar nesse mar. E nós precisamos mergulhar nessas águas.
O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, ele diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas não somente isso, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da vontade de Deus. A vontade do Senhor não é só que você receba Jesus como Senhor da sua vida, não é só que você dê o passo inicial e entre pela porta, não. Você precisa entrar pela porta, mas você precisa prosseguir em conhecer ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E para finalizar, em Colossenses, Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Colossos, e no seu capítulo 1, a partir do verso 9, ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então o apóstolo Paulo, desde o dia em que soube que o povo tinha se convertido, conhecido ao Senhor, Paulo não cessava de orar pela vida deles, por aquela igreja lá em Colossos. E a oração de Paulo era para que eles tivessem a cada dia conhecimento da vontade de Deus, para que eles pudessem agradá-lo, frutificar, conhecer ao Senhor, crescer, se desenvolver. E esse é o meu desejo para a sua vida hoje. É que você se desenvolva em conhecer ao Senhor, é que você se lance em se aprofundar, porque existe mais de Deus. Existem tesouros escondidos do Senhor que estão lá prontos para poder serem disponíveis para você. Que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e seja sempre abençoado pela prática dessa palavra. Se essas mensagens têm edificado a sua vida, se Deus tem falado ao seu coração, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Não só se inscrever, mas também curtir, comente e compartilhe com todos, para que vidas sejam edificadas também.